Queridos, a graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Ser liberto do império das trevas, das garras do diabo, deveria ser o anelo, o anseio de todos os povos, pois Jesus Cristo veio exatamente para isso. O nosso texto de hoje encontra-se em Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebraram os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. No período do ministério de Jesus na terra, havia 10 cidades confederadas com uma semi-autonomia chamada de Decápolis Romana. São elas Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ipos-Dion, Pela, Gerasa e Canata. Portanto, a cidade de Gadara, essa em que Jesus se encontrava, fazia parte desta confederação, que era um centro de elementos e língua e cultura grega. O texto de Deuteronômio 7:1 diz assim: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que você. Os gadarenos, citados por Deus de povos a serem conquistados, são um remanescente dos antigos Girgazeu, cidade dos gigantes Anaquins e Refaíns. Jesus chega acompanhado de algum de seus discípulos nesta cidade Gadara. E ao descerem do barco, diz a Bíblia que lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundos. E Jesus contempla o estado deprimente, deplorável em que se encontrava este homem gadareno. Um verdadeiro contraste, pois Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o fez objetivando que o Espírito Santo habitasse nele e não demônios. É terrível a aparência de uma pessoa quando está possuída por demônios. O rosto fica desfigurado,
os olhos esbugalhados, a voz estridente, rouca e estranha, e este cativo do diabo fica com uma força descomunal, não importa se é homem ou mulher, jovem ou idoso. A pessoa possessa perde seu controle porque dá o controle de sua vida a Satanás. E aquele homem que estava diante de Jesus, morava em seu corpo uma legião, ou seja, milhares de demônios que os evangelhos chamam de espíritos imundos. O efeito é catastrófico, pois os espíritos imundos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo, os faz chafurdar-se na lama, literalmente. Diz o texto que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém conseguia amansá-lo. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e diz mais a Bíblia, ferindo-se com pedras. Observe, este homem quebrava corrente de ferros, fazendo deles pedaços. Evidentemente, isso por uma força de milhares de demônios. Era violentamente atormentado, assustava os moradores por sua fúria e perturbação. Imagina o homem uivava como um lobo no meio da noite entre os túmulos do cemitério. Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. Era um prisioneiro permanente do diabo, sem dignidade e decência, e por isso perdeu a família, amigos, seus conterrâneos queriam distância dele, pois o temiam. Mas este jovem estava agora diante de alguém que o acolheu e que não tinha medo do diabo, porque é como disse o apóstolo João, para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Maravilha! Na parábola da ovelha perdida, desgarrada, diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Lucas 15, do 4 até ao 7. Uma alma importa muito para Jesus Cristo. Jesus era aquele que viria para resgatar o homem das mãos de Satanás. E isso ele fez. Jesus, com apenas uma palavra,
expulsa a legião das trevas e acaba com o cativeiro em que o gadareno há muito tempo era aprisionado. Antes de saírem daquele homem, a legião fez um pedido a Jesus. Queriam entrar nos porcos. E eu pergunto, e por que os demônios queriam os porcos? Como disse no início, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades e, apesar de pertencer ao domínio romano, tinha uma forte influência helênica, ou seja, grego. E na religião greco-romana havia um templo dedicado a uma divindade pagã, o deus Zeus, na cidade. Na religião romana, o animal sagrado era o porco, que após morto e oferecido, depois a sua carne era vendida nos mercados. Então, quem comprava recebia unção, a graça desse deus pagão chamado Zeus. E aqueles porcos possivelmente seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Neste culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e faziam bacanal, e com isso Satanás tinha oportunidade de escravizar muitas vidas. E Jesus permitiu que eles, os porcos, fossem possuídos por demônios, pois sabia o destino daqueles porcos, um culto pagão e diabólico. Você que diz ser um crente em Cristo Jesus, tenha cuidado, meu irmão, em não comer coisas sabendo ser oferecidas a ídolos. Os apóstolos Paulo e João ensinam a não comermos coisas sacrificadas aos ídolos. Afirma claramente que a participação da mesa dos demônios é impossível para aqueles que têm comunhão com Cristo, pois não devemos nos associar aos demônios. 1 Coríntios 10, 20 e 22 diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele claramente condenou aqueles que ensinavam que era permitido comer coisas sacrificadas aos ídolos. Observe agora João falando em Apocalipse 2, do versículo 14 ao 16. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar ensinos dos nicolaítas. Então está bem claro nesta advertência de Jesus que a igreja de Pérgamo errou por não rejeitar os falsos mestres que aprovaram tais práticas, que era comida oferecida aos ídolos.
Se um crente participa de festa junina, come as comidas ali oferecidas, está se associando a este culto pagão. Se você aceitar e comer balas e doces oferecidos por ocasião da festa de Cosme e Damião, você se torna coparticipante deste culto. Na Bíblia não há qualquer referência de que devemos fazer cultos homenageando Paulo, Pedro, João, Maria ou qualquer personagem da Bíblia ou posterior à publicação das Escrituras Sagradas. Só quem é digno de receber a honra e a glória é Jesus Cristo. Paulo deixou isto bem claro. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. E também lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, com a permissão de Jesus, que os demônios entrassem naqueles porcos, na verdade, Jesus estava permitindo que o instrumento, ou ainda melhor, que a oferta usada nos sacrifícios pagãos e abomináveis, fosse destruída. Por isso os porcos suicidaram e não foram vendidos, também não foram ofertados num culto pagão. Compreenderam? Aquele homem ficou livre dessa casta, livre da angústia e amargura, da profunda solidão em que vivia. Ele foi tratado por Jesus Cristo, estava agora reabilitado socialmente. Ele foi impactado pelo poder libertador de Jesus Cristo, Senhor. E não só aquele homem, mas todo aquele que é verdadeiro, liberto do poder do pecado, que é liberto das garras de Satanás e é livre de toda maldição, pode doravante compartilhar do amor de Deus. E só os que são verdadeiramente libertos e transformados pelo poder do Evangelho podem fazer missões. Jesus foi o nosso maior exemplo. Diz o texto em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo foi ungido por Deus para evangelizar os pobres de espírito, para curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas neste momento não se encontram na mesma situação do gadareno, atormentados dia e noite pelo diabo, precisando da verdade que liberta, que é Jesus Cristo. João, o evangelista, deixou claro que só Jesus Cristo salva, restaura, cura e liberta. Diz assim o texto: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versículo 36. E o resultado da libertação deste homem foi tremendo. Os moradores da cidade agora viram o homem, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos 5:15.
Mas eu pergunto aos irmãos, os moradores de Gadara ficaram emocionados, se alegraram de ver aquele homem liberto que os atormentava tanto? Não. Por que não? Acharam que Jesus trouxe prejuízo para aquela cidade. Eles amavam mais os porcos e o dinheiro do que Jesus. Essa é a terrível cegueira materialista. Eles preferiam o comodismo econômico do que a libertação do gadareno. Pediram a retirada imediata de Jesus de sua cidade, pois se ressentem da perda de 2.000 porcos, exaltaram os bens materiais e menosprezaram os espirituais. O que são 2.000 porcos diante do valor de uma alma? E essa é a atitude de milhões de pessoas, prefere os bens materiais e terrenos do que a salvação de suas vidas e perderem o maior tesouro, que é passar a eternidade no céu com Jesus. Jesus mesmo não pôde permanecer em Gadara. Por isso ele deixou um representante que daria o seu testemunho próprio, o primeiro missionário aos gentios, constituído pelo próprio Senhor Jesus. Liberto, aquele jovem nos impressiona com o desejo imediato de ser um dos discípulos de Jesus. Ele disse: deixa-me ir ter contigo onde fores. Versículo 18. Jesus não permitiu e disse-lhe: vai para a tua casa, testemunhar entre os teus. Versículo 19. Jesus o queria em sua casa para seus amigos e parentes, que o gadareno, dissesse que Deus teve misericórdia dele. E a Bíblia nos mostra que ele não questionou. Ele foi para casa e com fidelidade e gratidão proclamou a todos ao seu redor os benefícios que ele tinha recebido de Jesus Cristo. Diz o versículo 20 que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Lembram que eu já falei que Decápolis eram 10 cidades confederadas? Pois é, o verso 20 mostra que ele foi pregar nessas 10 cidades, não só em Gadara. Incrível, um ex-possesso, agora o primeiro missionário aos gentios. Realmente Jesus transforma vidas. A história deste jovem, agora missionário de Cristo, me faz lembrar de uma palavra do apóstolo Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem que vivia nos sepulcros agora fazia reviverem mortos espirituais. E você sabia que, olhando para os dias atuais, na verdade, esse gadareno foi o primeiro missionário na Jordânia, porque Gadara hoje tem o nome de cais, uma cidade da Transjordânia que fica a 10 quilômetros ao sudoeste do Mar da Galileia, na Palestina.
Eu quero compartilhar com vocês o testemunho de uma jovem da nossa igreja, Claudete, que também vivia escravizada pelo diabo, mas hoje liberta, é uma testemunha do amor de Deus aos seus amigos e parentes. E se cumpre em sua vida a palavra do apóstolo Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romano 5:20. Ouçamos a Claudete. Paz, irmãos. Eu me chamo Claudete, tenho 34 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, sou de uma família humilde, composta por 10 irmãos. Minha mãe era uma mulher temente a Deus e tinha um sonho de apresentar um filho ao Senhor, mas eu não sei por qual razão, não foi possível com meus irmãos. Isso aconteceu apenas quando eu nasci. Minha mãe me apresentou ao Senhor. Nesse período, minha mãe já estava muito doente. Quem me criou foram os meus irmãos mais velhos, porque ela sempre estava em consultas médicas ou internada. Cresci com muitos traumas da infância, carência, me sentia muito sozinha. Tinha um vazio enorme dentro de mim, complexos de inferioridade. Por isso, muito me permiti ser usada ao ponto de chegar a me sentir um lixo. Caí no vício das drogas, frequentava centros de macumba e de todas as formas buscava refúgio nos prazeres terrenos, festas, relacionamentos conturbados, e dessa maneira a minha vida só piorava e eu continuava a buscar refúgio nesses falsos prazeres. Cheguei ao ponto de passar mal em um local público devido à síndrome do pânico e eu pensava que iria morrer ali. Havia muitas pessoas à minha volta e nesse meio tempo também apareceu doenças no meu corpo que causavam muito incômodos e dores. Mas sempre tinha pessoas para falar de Jesus para mim e eu tinha intolerância. E qualquer pessoa que tinha aparência de crente, eu fugia, até atravessava a rua. Tinha ganhado várias Bíblias, mas eu nunca me interessei pelas coisas do Senhor. Foi então que eu cheguei a uma situação desesperadora. Ao fundo do poço, perdi totalmente o controle de mim. Até que um dia eu aceitei o convite de uma vizinha para ir à igreja. E lá eu tive encontro com Jesus. E a partir dali eu nunca mais fui a mesma. Fui liberta da síndrome do pânico, curada de doenças, fui curada dos traumas da infância e o Senhor preencheu aquele vazio que eu sentia. O Senhor me mostrou que eu tinha valor, trouxe sentido à minha vida e tem sido maravilhoso trabalhar de Jesus. E Ele é que me dá sabedoria para tomar qualquer decisão. Ele tem me dado alegria, renovo e isso é muito gratificante. Hoje eu louvo ao Senhor por ter tido esse encontro com Ele que mudou a minha vida para sempre. E o meu sonho hoje é de levar o amor de Jesus para as pessoas. Porque eu sei que Ele é a resposta que todos procuram. A Jesus toda a minha gratidão por tudo que promoveu e por tudo que ainda irá fazer. A Ele devo a minha vida. Amém. Maravilha, não é mesmo? Conheço o belo exemplo de vida dessa jovem. De fato, vive para Deus. Assim como Jesus enviou o homem gadareno como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra,
Aquele que antes espalhava medo e pavor, agora passou a anunciar as boas novas de salvação. Antes era um problema para a família, agora é uma bênção. Antes era um mensageiro de morte, agora um embaixador da vida. A Claudete, agora liberta, curada e salva, quer por gratidão seguir a Jesus, sendo uma testemunha viva do grande amor de Deus pela humanidade. Conforme ela mesmo disse, ela fez a melhor escolha. Amém? Queira de Jesus também receber a libertação da sua vida, a salvação da sua alma. Peça para Jesus alcançar a sua vida. Fale com Ele neste momento. Amém? Quero aproveitar o ensejo para agradecer àqueles que revelaram seu desejo de estudarem a Bíblia conosco, escrevendo no canal da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis, Santa Catarina. Se você deseja falar conosco, tem o e-mail e o fone da nossa igreja neste canal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos encerrar este momento aqui com Deus orando. Pai de imenso amor e misericórdia, te louvamos por nos ter deixado este exemplo bíblico, a libertação do homem de Gadara, para vermos o quanto o Senhor é compassivo, clemente, desejando a libertação das almas cativas pelo diabo. E o maravilhoso disso tudo é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o Senhor não mudou, é imutável. E do mesmo jeito que operou no passado, continua operando nos dias atuais. Aleluias! Obrigado pela nossa libertação também. Por favor, Pai querido, alcance as vidas que nos assistem com a tua bendita graça, com teu amor leal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, um abraço fraterno a todos vocês e que Deus nos conceda outros momentos prazerosos juntos. Fiquem na graça. Doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Eu sei o que queres de mim, a tua presença é tudo que eu preciso.
minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Oh, Senhor, nada substitui a tua presença, Senhor.